No próximo capítulo da novela Três Graças, a mansão amanhece em tensão. Arminda, impaciente, dispara ordens pela casa enquanto espera por Gerluce, que ainda não chegou. Essa mulher pensa que trabalha quando quer? Resmunga, atirando o celular sobre a mesa. Josefa tenta acalmá-la, mas é em vão. Quando Gerluce finalmente aparece, o confronto é inevitável. As duas se encaram em silêncio antes que as palavras virem munição. "Você não é dona de mim", grita a cuidadora. "Enquanto viver sob meu teto, é sim", rebate Arminda. Josefa se mete no meio, mas o clima explode. É o início de uma guerra que promete deixar marcas. Enquanto isso, no bairro simples da Chacrinha, Viviane toma coragem e encara Bagdá. O homem tenta se esquivar, fingindo calma, mas o olhar firme dela o desmascara. "Eu sei o que você fez", afirma, sem elevar o tom. "Você mexeu com gente perigosa, Bagdá, e eu não vou te proteger." Ele engole seco, sem resposta, e o silêncio entre eles revela que a verdade está prestes a vir à tona. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outro ponto da cidade, Arminda se reúne com Ferete em sua sala luxuosa, onde até o ar parece frio. "Quero você de olho na Gerluce. Cada passo dela ordena." Ferete apenas acena, já prevendo que a funcionária esconde algo que pode comprometer os planos da patroa. Joelle, sem saber, está no centro dessa teia de segredos. No dia seguinte, Gerluce tenta disfarçar a ansiedade e comenta com Viviane sobre a consulta médica de Joelle. "Deve ser só um exame, mas sinto que algo diferente vai acontecer", diz, num tom inquieto. Ao chegarem ao posto de saúde, são recebidas por uma enfermeira atenciosa, que logo percebe algo além dos exames. "Parece que é uma menina", anuncia com um sorriso discreto. Joelle se emociona. Gerluce, surpresa, a abraça, sem imaginar que essa notícia inocente despertará a fúria de Arminda mais uma vez. O clima vai ferver com uma nova bomba prestes a explodir nos bastidores da mansão e da empresa. O mistério sobre a verdadeira paternidade de Raul. A revelação não virá de uma vez, mas será construída aos poucos, entre olhares atravessados, frases soltas e reações que ninguém conseguirá disfarçar. Tudo começa quando Ferete, com seu jeito frio e venenoso, solta uma série de provocações que deixam Arminda sem chão. E o público, claro, em alerta. Nos próximos capítulos, o empresário começa a demonstrar um rancor estranho pelo rapaz. Em reuniões e conversas casuais, faz questão de diminuir Raul, chamando-o de incapaz e parasita. Mas, curiosamente, observa o garoto com uma mistura de desprezo e inquietação. "Você não tem o menor talento para isso, Raul. É uma perda de tempo tentar te ensinar qualquer coisa", dispara, com aquele olhar calculista que tanto amedronta os que o conhecem. A tensão aumenta quando Ferete convoca o jovem para uma conversa em sua sala. O ar é pesado, a porta se fecha e o vilão vai direto ao ponto. Obriga Raul a assinar documentos que o afastam de parte das funções na empresa. O rapaz se recusa de início, indignado com a decisão autoritária. "Por quê? O que eu fiz de errado agora? Só porque não quero jogar o jogo sujo de vocês?", grita enquanto Ferete permanece impassível. O embate esquenta. Raul exige saber se vai ao menos receber algo em troca da renúncia forçada. Ferete dá um sorriso sarcástico e responde com veneno: "Receber? Receber o quê, garoto? O que você ganha já é muito para quem não faz nada. Agradeça a sua mãe por ainda ter o que comer." A partir daí, o tom da conversa desce ladeira abaixo. Raul, humilhado, rebate dizendo que o dinheiro é dele por direito, já que a herança foi deixada por seu falecido pai. É então que Ferete dá uma gargalhada seca, um som que ecoa como deboche. "Ah, é mesmo? O dinheiro do seu pai? Pois é, pena que ele não está aqui para confirmar." A frase soa como uma lâmina. Raul, sem entender o tom da ironia, encara o homem e pergunta o que ele quis dizer. Ferete muda de assunto, acende um charuto e encerra. "Assine logo esse papel. Eu tenho coisa mais importante para resolver do que lidar com meninos mimados."
Quando o rapaz sai batendo a porta, Arminda entra. E é aí que a verdadeira guerra começa. Ferete, com um meio sorriso, comenta: teu filho precisa de um corretivo. Tá se achando dono do mundo. Arminda retruca na hora, cansada das provocações. Ele é apenas um garoto tentando encontrar o próprio caminho. Você não tem o direito de se meter. Ferete levanta os olhos devagar, com um brilho sombrio. Ah, Arminda, você sempre tão protetora. Quase como se tivesse medo que alguém descobrisse alguma coisa. A frase parece casual, mas cai como uma bomba. Ela tenta disfarçar, mas sua voz falha. Do que você está falando? O vilão apenas ri e sai, deixando-a perturbada. Na manhã seguinte, o clima entre mãe e filho continua tenso. Raul reclama da mesada curta e insinua que Arminda o trata como se ele fosse um estorvo. Você controla cada centavo, mãe. É humilhante ter que te pedir até para abastecer o carro. Ela tenta se justificar, dizendo que o dinheiro é para o futuro dele, mas o rapaz não acredita. Você fala como se eu fosse um peso, como se não quisesse que eu existisse, diz com os olhos marejados. Mais tarde, Ferete volta a cutucar, desta vez em público, durante um almoço na casa de Arminda. Ele, num tom carregado de sarcasmo, solta: vadio. Ah, se fosse meu filho, já teria aprendido a trabalhar. O comentário gera um silêncio constrangedor. Raul se levanta da mesa, sem dizer nada. Arminda fica imóvel, como se o sangue tivesse gelado nas veias. Depois que todos saem, ela enfrenta o empresário. Por que disse aquilo? Pergunta em voz trêmula. Ferete finge inocência. O quê? Só disse o que todos pensam. Esse garoto é um inútil. Arminda tenta manter o controle, mas o olhar dele a desarma. Não me provoque, Ferete. Você não sabe o que está dizendo. Ele se aproxima, quase sussurrando. Ah, eu sei muito bem. Talvez melhor do que você imagina. Nos corredores da empresa, o assunto se espalha. Alguns funcionários comentam que Ferete anda estranhamente obcecado por Raul. Outros garantem que ouviram o vilão chamando o rapaz de ingrato e cópia de alguém que o irrita. Enquanto isso, Raul tenta provar que é capaz de andar com as próprias pernas, busca novos projetos, procura parceiros, tenta se afastar da sombra da mãe e de Ferete. Mas o vilão não deixa barato. Usa sua influência para sabotar cada tentativa do rapaz. Telefona, manipula contratos, dá ordens para que ninguém o apoie. Quero esse moleque fora do caminho. Se insistirem em ajudá-lo, vão se arrepender. Ameaça. O comportamento obsessivo começa a levantar suspeitas até mesmo em Macedo, o braço direito do empresário. Doutor, com todo respeito, o senhor tem certeza de que é só profissional o problema com o rapaz? Questiona. Ferete o fulmina com o olhar e corta. Você está pago para trabalhar, não para fazer perguntas. A tensão explode de vez. Ferete e Arminda discutem na sala da mansão, e ele, num ataque de fúria, comenta que colocou Leonardo para vigiar Viviane, insinuando que a gerente anda se metendo onde não deve. Arminda, ácida, devolve a provocação. Teu filho é tão inútil quanto o meu. A resposta vem como um trovão. Ferete se levanta devagar, o olhar faiscando de raiva. Ao menos o meu tenta ajudar. O teu só serve para te envergonhar. Arminda ri com amargura. Não diga isso, Ferete. Ele me lembra o idiota do pai dele. E eu não suporto isso. A frase escapa antes que ela perceba o peso. O vilão se aproxima, olhando-a fixamente. O pai dele é? Que interessante, porque às vezes eu tenho a impressão de que ele me lembra alguém muito mais próximo. O silêncio que se segue é mortal. Arminda desvia o olhar e diz apenas: cuidado com o que insinua. Certas coisas, se ditas em voz alta, não têm volta. Nos dias seguintes, Ferete passa a observar Raul com mais frequência. Nota gestos, expressões e até o tom de voz do rapaz. Tudo o irrita, mas ao mesmo tempo o intriga. Sozinho, ele desabafa. Maldito seja. Por que me incomoda tanto esse moleque? Em cenas posteriores, o vilão manda Macedo investigar o passado da família de Arminda.
Ele quer detalhes sobre o período em que ela se afastou da cidade, anos atrás, antes do nascimento de Raul. Traga tudo, datas, viagens, contatos. Quero saber onde ela estava 9 meses antes do garoto nascer, ordena. A investigação promete revelar segredos do passado, inclusive uma possível ligação entre Arminda e Ferretti que foi apagada dos registros. Há rumores de que os dois se conheceram muito antes do que contam, e que uma noite de bebedeira e vingança pode ter mudado o destino de todos. Enquanto isso, Raul continua distante, sem saber que sua origem está prestes a ser colocada em xeque. Em uma conversa com Joelle, ele desabafa. Sabe quando você sente que não pertence a lugar nenhum? É assim que eu me sinto. Minha mãe me trata como se fosse um estranho e Ferretti, ele me olha de um jeito que me arrepia, como se soubesse de algo que eu não sei. As palavras do rapaz ecoam como um prenúncio. Joelle tenta acalmá-lo, mas sente que algo sombrio se aproxima. O público, por sua vez, começa a montar o quebra-cabeça. Datas, olhares, frases ditas pela metade. Tudo parece apontar para um segredo guardado a 7 chaves, pronto para explodir a qualquer momento. A vida de Gerluce vai desmoronar de um jeito que ninguém poderia imaginar. Movida por um misto de desespero e senso de justiça, ela se deixa levar por um impulso perigoso, o mesmo que mudará para sempre seu destino. O que começa como uma tentativa de corrigir um erro se transforma em uma sucessão de tragédias, mentiras e traições. Em Três Graças, a mocinha acabará cruzando uma linha da qual não há retorno. Tudo tem início quando Gerluce, cansada de ver a mãe, Lígia, definhar com os efeitos dos remédios falsificados da Fundação Ferretti, decide agir por conta própria. A revolta toma conta de seu coração. Ela descobre, por intermédio de Viviane, que Arminda, uma das maiores apoiadoras do esquema, guarda em casa uma escultura misteriosa, presente enviada pelo próprio Ferretti. A peça, enorme e ornamentada, é considerada um símbolo da riqueza da Dondoca, mas, segundo boatos, dentro dela há algo muito mais valioso. Determinada a descobrir a verdade, Gerluce se alia a Viviane e a alguns moradores da chacrinha. O grupo planeja invadir a mansão de Arminda numa madrugada silenciosa, enquanto a patroa dorme. A tensão é palpável. Viviane tenta desistir, mas Gerluce está decidida. A gente não tá roubando, Vivi. Tá pegando de volta o que ele roubou da gente. As palavras ecoam como um mantra que mistura coragem e loucura. O assalto acontece sem grandes obstáculos. Gerluce, nervosa, atravessa os corredores da mansão até o salão principal, onde a escultura das Três Graças reluz sob a luz fraca da madrugada. Ela toca na peça com mãos trêmulas. Por um instante parece ouvir sussurros, lembranças de sua fé, de sua mãe, de tudo o que prometeu nunca fazer. Mas o medo de perder Lígia fala mais alto. Ela decide levar a escultura. O som do metal raspando o chão parece um trovão em meio ao silêncio. Com a ajuda de Joaquim, que acredita estar apenas transportando uma obra sem valor, Gerluce leva a escultura até o ferro velho. Lá, o destino se encarrega de revelar o inesperado. Durante o descarregamento, a base da peça se quebra, espalhando pelo chão maços e mais maços de dólares. Viviane se desespera. Joaquim fica sem reação. E Gerluce, pálida, compreende a dimensão do que tem nas mãos. Não é apenas dinheiro. É a prova viva do crime de Ferretti e Arminda. Nos dias seguintes, o medo e a esperança se misturam. Gerluce decide usar parte do dinheiro para ajudar quem mais precisa. Compra remédios verdadeiros para a mãe, doa cestas básicas, paga exames para os vizinhos e financia o tratamento de Joelle, que enfrenta complicações na gravidez. A chacrinha inteira se comove. Ninguém sabe de onde vem a ajuda, mas todos se referem a ela como a Santa Anônima. Porém, o bem não consegue apagar o crime. As notícias do roubo se espalham e a polícia começa a investigar. Paulinho, agora encarregado do caso, não imagina que a mulher que ama está envolvida. Quando percebe as inconsistências nos depoimentos de Gerluce, seu coração se divide entre o dever e o sentimento. Ela evita o olhar dele, muda de assunto e cada mentira dita é uma ferida aberta.
Viviane tenta convencê-la a fugir. Eles vão te culpar, Lucy. Você não tem ideia do que vai acontecer se descobrirem. Mas Gerluce já está cansada de correr. As noites são longas e o peso da culpa se torna insuportável. Em uma dessas madrugadas, ela procura Paulinho. A chuva cai, fina, e o som das gotas se mistura ao tremor da voz dela. Fui eu, Paulinho. Eu levei a escultura. Eu só queria justiça. Paulinho fecha os olhos. Por um instante, tudo parece parar. Ele segura o rosto dela, sem saber se a consola ou se a repreende. Mas o uniforme pesa mais do que o coração. Você sabe que eu não posso fingir que não ouvi isso. O silêncio entre eles é dilacerante. A algema brilha sob a luz da delegacia, e o barulho metálico do clique ecoa como uma sentença. A prisão de Gerluce causa um abalo em toda Três Graças. Na chacrinha, as pessoas se dividem. Há quem a condene, mas muitos a veem como heroína. A imprensa transforma o caso em espetáculo, e o nome de Ferete volta aos holofotes. Arminda, furiosa, tenta se afastar do escândalo, mas o pânico a consome. Aquela mulher destruiu minha vida, grita, sem perceber que sua própria casa desmorona sob o peso das mentiras. Enquanto isso, Gerluce enfrenta o cárcere com dignidade. Mesmo presa, continua ajudando outras detentas, ensinando-as a escrever cartas, a cuidar da higiene, a se defender de injustiças. O olhar dela ainda carrega luz. Uma mistura de arrependimento e fé. Deus não me abandonou, só me fez enxergar. Dias depois, a mobilização popular toma força. Moradores se reúnem em frente à delegacia, com cartazes pedindo liberdade para Gerluce. Ela roubou para curar, não para enriquecer, gritam. A comoção cresce quando um grupo de jornalistas revela a origem dos dólares, contas ligadas à Fundação Ferete e à própria Arminda. O escândalo explode. A pressão pública é tanta que o juiz concede liberdade provisória à cuidadora. Quando sai da cadeia, o povo a recebe com flores e aplausos. Mas Gerluce não se sente livre. Ela carrega a tornozeleira eletrônica e um coração dilacerado. Paulinho, afastado do caso, a observa de longe, dividido entre o amor e o dever. Ele sabe que ela errou, mas também sabe que o erro dela expôs um sistema inteiro de corrupção. E em meio ao caos, um novo dilema se aproxima. Ferete, temendo ser desmascarado, manda seus capangas atrás do dinheiro que sobrou. Arminda, desesperada, decide destruir as provas que ligam seu nome ao crime. E Gerluce, agora sob vigilância, precisa escolher entre se calar ou voltar a lutar, mesmo que isso custe sua liberdade de vez. Mas o destino ainda não terminou de testar Gerluce. Logo após conquistar a liberdade provisória, ela percebe que nada será simples. O olhar das pessoas mudou, misto de admiração e desconfiança. Mesmo quem a defende teme se aproximar demais. Gerluce sente o peso da tornozeleira como se fosse um lembrete vivo de seus erros. No entanto, a chama da coragem ainda arde dentro dela. As autoridades seguem em busca dos dólares desaparecidos. Parte do dinheiro encontrado no ferro velho foi recolhida pela perícia, mas outra parte sumiu misteriosamente. E é aí que um novo conflito se instala. Ferete, furioso, pressiona seus comparsas para recuperar o restante da quantia antes que a polícia rastreie as contas. Arminda, por sua vez, teme ser associada à lavagem de dinheiro e tenta se livrar de qualquer ligação com o caso, chegando até a forjar documentos para provar sua inocência. Paulinho, ainda dividido entre o amor e o dever, é chamado novamente ao caso. A promotoria acredita que Gerluce possa ter cúmplices ainda à solta e exige que ele mantenha vigilância sobre ela. Ele tenta recusar, mas é ameaçado de ser afastado da corporação. O policial então se aproxima de Gerluce em silêncio, tentando protegê-la e, ao mesmo tempo, cumprir as ordens. O reencontro é tenso. "Se eu te vigiar, é para te salvar", diz ele, num sussurro que mistura dor e ternura. Viviane percebe o perigo que se aproxima e tenta alertar a amiga. "Eles querem te usar de bode expiatório, Lucy. Ferete não vai parar até te destruir."
Mas Gerluce já não quer fugir. Ela decide reunir provas e entregar tudo à imprensa, mesmo que isso a coloque em risco. E é em meio a essa decisão que um novo aliado surge. Joaquim, o pai com quem ela quase não fala, aparece com um envelope misterioso. Cópias de transações bancárias ligando Ferretti e Arminda a contas internacionais. Com esse novo material, Gerluce e Viviane montam um plano ousado. Em segredo, elas marcam um encontro com uma jornalista disposta a divulgar tudo. Mas o que deveria ser um acerto rápido se transforma em uma emboscada. Capangas de Ferretti interceptam o carro de Viviane na estrada e a sequestram. O desespero toma conta da chacrinha. Gerluce, mesmo monitorada pela tornozeleira, decide agir por conta própria. Ela engana o sistema de rastreamento com a ajuda de Joaquim, que corta o sinal por alguns minutos e segue até um galpão abandonado, onde acredita que Viviane está sendo mantida. O local é sombrio, cercado por silêncios e sombras. Quando entra, Gerluce é surpreendida por Ferretti em pessoa, armado e furioso. "Você destruiu tudo o que construí", grita ele, enquanto ela tenta ganhar tempo. Paulinho, que rastreava discretamente os passos dela, chega no instante em que o empresário tenta fugir. O confronto é intenso, um disparo é ouvido. O som ecoa pela noite. Ferretti cai, ferido, e é preso em flagrante. Viviane é libertada. A polícia recupera os documentos e confirma o envolvimento de Arminda, que, desesperada, tenta embarcar para o exterior, mas é detida no aeroporto. Os dias seguintes são de reviravolta total. O escândalo explode na mídia. Fundação Ferretti é desmantelada, as vítimas dos remédios falsificados começam a receber indenizações e o nome de Gerluce volta aos jornais, agora como símbolo de coragem e resistência. O povo da chacrinha a recebe como uma heroína. As mulheres choram, os idosos agradecem e até os mais céticos reconhecem. Sem ela, nada teria vindo à tona. No próximo capítulo da novela Três Graças, uma onda de reviravoltas toma conta da história. Lucélia, com seu jeito calculista e manipulador, orienta Meg a mentir para os pais sobre o motivo de ter ido ao velório de Albano. O plano parecia perfeito, até o momento em que Casper e João Rubens descobrem tudo. Em vez de repreender a filha, os dois se emocionam e elogiam sua atitude, destacando a coragem e a sensibilidade que ela demonstrou. Diante da reação inesperada, Lucélia tenta disfarçar a irritação e mantém o sorriso falso, percebendo que perdeu completamente o controle da situação que ela mesma criou. Antes de continuar, curta o vídeo, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual cidade você está assistindo Três Graças. Enquanto isso, Joelle se vê encurralada pela proposta de Raul, que insiste em fugir com ela. A jovem, porém, sente o peso da gravidez e o medo do futuro. Kellen, ao perceber o desespero da amiga, tenta apoiá-la, mas a tensão cresce quando Joelle questiona o que ela esconde sobre o passado. O silêncio entre as duas torna o clima insuportável, deixando claro que há segredos que podem abalar a amizade. Em outro ponto da trama, Misael aconselha Joaquim a deixar o orgulho de lado e se reconciliar com a família. As palavras do amigo ecoam com força, fazendo Joaquim encarar seus próprios erros e o vazio deixado pelas pessoas que afastou. Enquanto isso, Ramalho continua vigiando Gerluce, observando cada movimento dela com Paulinho na frente da farmácia. Frio e metódico, ele anota tudo e prepara-se para entregar o relatório a Ferretti, que segue manipulando todos à sua volta. Arminda, arrogante e impiedosa, humilha Célio em público, exibindo o poder que acredita ter. Nesse instante, Samira surge e encontra Raul transtornado. Diante da pressão, ele confessa que Joelle está grávida e fala abertamente sobre seus problemas com drogas. A revelação choca Samira, que promete ajudá-lo a romper os laços com Ferretti e recomeçar. Gerluce, orientada por Josefa, esconde as cópias das chaves da mansão e, movida pela curiosidade, usa uma delas para abrir o quarto secreto onde está a escultura das Três Graças, sem imaginar que Arminda pode surgir a qualquer instante e pegar tudo no flagra. Gerluce vai se transformar numa força imparável de justiças.
Depois de descobrir que Ferete manipulava os remédios da fundação e lucrava com fórmulas adulteradas, ela não conseguirá mais dormir tranquila. Cada lembrança de pacientes sofrendo, cada notícia de pessoas prejudicadas, acenderá nela uma fúria silenciosa. O tipo de raiva que não explode, mas planeja. Gerluce passa a vasculhar arquivos, notas fiscais, e-mails antigos e qualquer vestígio que possa revelar a extensão da podridão. E quanto mais descobre, mais se dá conta de que Ferete não age sozinho. Arminda também está envolvida até o pescoço. Viviane, que trabalha na farmácia central da fundação, será a primeira a perceber que há algo errado nas remessas de medicamentos. Frascos com rótulos trocados, datas adulteradas, lotes inexistentes. Ela anota tudo em silêncio. Quando Gerluce aparece com suas suspeitas, Viviane não hesita. As duas decidem unir forças. Chega de calar, dirá Viviane, os olhos marejados de revolta. Essas pessoas estão matando inocentes por dinheiro. A partir desse momento, nasce uma parceria perigosa e poderosa. As duas mulheres, uma movida pela justiça e outra pela indignação, passam a agir nas sombras, reunindo provas e traçando estratégias como verdadeiras detetives. Arminda, porém, começa a desconfiar. Ela percebe movimentações estranhas, vê Viviane demorar mais do que o normal no depósito e ordena a Ferete que descubra o que está acontecendo. Ferete, cínico, tenta manter a calma. Não se preocupe, Arminda. Elas não têm coragem de nos enfrentar, mas a vilã sente o perigo no ar. Você subestima demais as pessoas, Ferete. A pior inimiga é aquela que tem razão. A tensão cresce. As duas mulheres continuam a investigar em segredo, até que Viviane encontra uma planilha escondida num pendrive, o registro completo das manipulações. Doses trocadas, fórmulas erradas e até pagamentos secretos feitos a médicos cúmplices. Gerluce fica atônita. A verdade é muito pior do que imaginava. No mesmo instante, elas decidem agir. Gerluce convoca uma reunião com pacientes e familiares de vítimas, gravando tudo às escondidas. Ela promete que vai revelar tudo no momento certo. Enquanto isso, Viviane entra na sala de Arminda com um sorriso gelado. Sabe o que mais dói, dona Arminda? Não é a corrupção. É a frieza com que a senhora dorme sabendo que tem gente morrendo por culpa dos seus remédios. Arminda tenta disfarçar, mas a tensão é visível. A máscara da dama caridosa começa a rachar. Ferete, ao perceber o cerco se fechando, tenta apagar rastros e destruir documentos, mas Gerluce já tem cópias de tudo. A cena explode quando, numa coletiva improvisada, Gerluce e Viviane surgem diante da imprensa com as provas em mãos. Esses são os documentos que comprovam o que fizeram com milhares de pessoas, grita Gerluce, a voz embargada. Câmeras piscam, microfones se estendem e Arminda aparece ao fundo, pálida, tentando manter a compostura. Ferete é encurralado por jornalistas e tenta se justificar, mas a multidão não perdoa. Viviane lê trechos das transações fraudulentas em voz alta, expondo a hipocrisia da fundação. Enquanto pregavam caridade, roubavam saúde. Enquanto falavam de cura, espalhavam doença. O impacto é devastador. A cidade inteira comenta o escândalo. Pacientes exigem explicações, famílias se reúnem em protestos e os acionistas começam a abandonar Ferete. Arminda tranca-se em seu escritório, ligando freneticamente para advogados, mas sabe que o império está ruindo. Gerluce, por sua vez, mantém a serenidade de quem sabe que a verdade está finalmente vindo à tona. Ela se torna uma espécie de heroína silenciosa. Não busca aplausos, mas justiça. Ao lado de Viviane, começa a organizar uma ação coletiva para que todas as vítimas sejam indenizadas. Não é vingança, dirá ela. É reparação. Mas o jogo está longe de terminar. Ferete, acuado, planeja fugir e levar Arminda junto, temendo ser preso. Só que Gerluce já acionou a polícia, e desta vez não haverá escapatória fácil. O que antes era uma guerra de bastidores se transforma num escândalo público. E as máscaras, uma a uma, começam a cair. Ferete tentará uma última cartada, desesperado.
finge estar doente, usa o mesmo hospital que abastecia com os remédios falsificados e acredita que poderá escapar se desaparecer por alguns dias. Mas Gerluce já o previu. Ela entrega à imprensa um dossiê completo, com vídeos, áudios e documentos que comprovam sua manipulação. As imagens mostram Ferretti negociando com fornecedores ilegais e pressionando funcionários para manter o esquema. Em pouco tempo, o nome dele vira manchete em todo o país. O farmacêutico do veneno, como será chamado, se torna o homem mais odiado da cidade. Enquanto isso, Arminda entra em colapso. Sozinha, sem aliados, cercada por câmeras e repórteres, tenta manter a pose de empresária exemplar, mas a verdade a corrói por dentro. Ferretti a acusa publicamente de ter sido a verdadeira mentora dos crimes. Ela, em pânico, tenta se defender, alegando manipulação emocional. O público não acredita. Não foi ele quem te obrigou a destruir vidas, Arminda, dirá Viviane em uma entrevista ao vivo, com a calma de quem venceu pela verdade. A vilã desaba e a imagem da poderosa cai em definitivo. Gerluce, incansável, continua lutando pelas vítimas. Consegue, através da ajuda de um advogado independente, que o tribunal aprove uma indenização coletiva. Milhões serão destinados aos doentes prejudicados pelos remédios adulterados. O gesto comove a cidade. Famílias humildes começam a ser atendidas novamente e a confiança no sistema de saúde é, aos poucos, restaurada. Gerluce não busca glória, mas justiça. Em uma conversa íntima com Viviane, ela confessa: "Eu não fiz isso por mim, fiz por todos que não tiveram voz, por quem acreditou que estava sendo curado e foi envenenado." Ferretti, acuado, tenta deixar o país com um passaporte falso, mas é interceptado no aeroporto. A polícia o prende diante de dezenas de câmeras. O rosto dele, antes altivo, agora carrega o peso de todas as vidas que destruiu. Arminda, por sua vez, é levada para interrogatório. A imprensa acompanha cada passo e o povo vibra ao ver os dois sendo responsabilizados. Nos corredores da fundação, o clima é outro. Os funcionários comentam em tom de alívio. A justiça veio e foi pelas mãos de quem menos esperavam. Na última cena, Gerluce caminha pelas ruas com Viviane ao seu lado. O sol começa a nascer, iluminando a fachada da antiga fundação, agora rebatizada e sob nova direção. Crianças brincam, pacientes recebem atendimento gratuito e um novo laboratório é inaugurado, desta vez com total transparência. Viviane olha para Gerluce e sorri. "Valeu a pena?" Ela responde firme, olhando o horizonte. "Valeu. Porque o mal só vence quando a gente se cala. E eu não vou me calar nunca mais." Gerluce vai se transformar numa força imparável de justiças. Depois de descobrir que Ferretti manipulava os remédios da fundação e lucrava com fórmulas adulteradas, ela não conseguirá mais dormir tranquila. Cada lembrança de pacientes sofrendo, cada notícia de pessoas prejudicadas, acenderá nela uma fúria silenciosa. O tipo de raiva que não explode, mas planeja. Gerluce passa a vasculhar arquivos, notas fiscais, e-mails antigos e qualquer vestígio que possa revelar a extensão da podridão. E quanto mais descobre, mais se dá conta de que Ferretti não age sozinho. Arminda também está envolvida até o pescoço. Viviane, que trabalha na farmácia central da fundação, será a primeira a perceber que há algo errado nas remessas de medicamentos. Frascos com rótulos trocados, datas adulteradas, lotes inexistentes. Ela anota tudo em silêncio. Quando Gerluce aparece com suas suspeitas, Viviane não hesita. As duas decidem unir forças. "Chega de calar", dirá Viviane, os olhos marejados de revolta. "Essas pessoas estão matando inocentes por dinheiro." A partir desse momento, nasce uma parceria perigosa e poderosa. As duas mulheres, uma movida pela justiça e outra pela indignação, passam a agir nas sombras, reunindo provas e traçando estratégias como verdadeiras detetives. Arminda, porém, começa a desconfiar. Ela percebe movimentações estranhas, vê Viviane demorar mais do que o normal no depósito e ordena a Ferretti que descubra o que está acontecendo. Ferretti, cínico, tenta manter a calma.
Não se preocupe, Arminda. Elas não têm coragem de nos enfrentar, mas a vilã sente o perigo no ar. Você subestima demais as pessoas, Ferretti. A pior inimiga é aquela que tem razão. A tensão cresce. As duas mulheres continuam a investigar em segredo, até que Viviane encontra uma planilha escondida num pendrive, o registro completo das manipulações. Doses trocadas, fórmulas erradas e até pagamentos secretos feitos a médicos cúmplices. Gerluce fica atônita. A verdade é muito pior do que imaginava. No mesmo instante, elas decidem agir. Gerluce convoca uma reunião com pacientes e familiares de vítimas, gravando tudo às escondidas. Ela promete que vai revelar tudo no momento certo. Enquanto isso, Viviane entra na sala de Arminda com um sorriso gelado. Sabe o que mais dói, dona Arminda? Não é a corrupção. É a frieza com que a senhora dorme sabendo que tem gente morrendo por culpa dos seus remédios. Arminda tenta disfarçar, mas a tensão é visível. A máscara da dama caridosa começa a rachar. Ferretti, ao perceber o cerco se fechando, tenta apagar rastros e destruir documentos, mas Gerluce já tem cópias de tudo. A cena explode quando, numa coletiva improvisada, Gerluce e Viviane surgem diante da imprensa com as provas em mãos. Esses são os documentos que comprovam o que fizeram com milhares de pessoas, grita Gerluce, a voz embargada. Câmeras piscam, microfones se estendem e Arminda aparece ao fundo, pálida, tentando manter a compostura. Ferretti é encurralado por jornalistas e tenta se justificar, mas a multidão não perdoa. Viviane lê trechos das transações fraudulentas em voz alta, expondo a hipocrisia da fundação. Enquanto pregavam caridade, roubavam saúde. Enquanto falavam de cura, espalhavam doença. O impacto é devastador. A cidade inteira comenta o escândalo. Pacientes exigem explicações, famílias se reúnem em protestos e os acionistas começam a abandonar Ferretti. Arminda tranca-se em seu escritório, ligando freneticamente para advogados, mas sabe que o império está ruindo. Gerluce, por sua vez, mantém a serenidade de quem sabe que a verdade está finalmente vindo à tona. Ela se torna uma espécie de heroína silenciosa. Não busca aplausos, mas justiça. Ao lado de Viviane, começa a organizar uma ação coletiva para que todas as vítimas sejam indenizadas. Não é vingança, dirá ela. É reparação. Mas o jogo está longe de terminar. Ferretti, acuado, planeja fugir e levar Arminda junto, temendo ser preso. Só que Gerluce já acionou a polícia, e desta vez não haverá escapatória fácil. O que antes era uma guerra de bastidores se transforma num escândalo público. E as máscaras, uma a uma, começam a cair. Ferretti tentará uma última cartada, desesperado. Finge estar doente, usa o mesmo hospital que abastecia com os remédios falsificados e acredita que poderá escapar se desaparecer por alguns dias. Mas Gerluce já o previu. Ela entrega à imprensa um dossiê completo, com vídeos, áudios e documentos que comprovam sua manipulação. As imagens mostram Ferretti negociando com fornecedores ilegais e pressionando funcionários para manter o esquema. Em pouco tempo, o nome dele vira manchete em todo o país. O farmacêutico do veneno, como será chamado, se torna o homem mais odiado da cidade. Enquanto isso, Arminda entra em colapso. Sozinha, sem aliados, cercada por câmeras e repórteres, tenta manter a pose de empresária exemplar, mas a verdade a corrói por dentro. Ferretti a acusa publicamente de ter sido a verdadeira mentora dos crimes. Ela, em pânico, tenta se defender, alegando manipulação emocional. O público não acredita. Não foi ele quem te obrigou a destruir vidas, Arminda, dirá Viviane em uma entrevista ao vivo, com a calma de quem venceu pela verdade. A vilã desaba e a imagem da poderosa cai em definitivo. Gerluce, incansável, continua lutando pelas vítimas. Consegue, através da ajuda de um advogado independente, que o tribunal aprove uma indenização coletiva. Milhões serão destinados aos doentes prejudicados pelos remédios adulterados. O gesto comove a cidade. Famílias humildes começam a ser atendidas novamente e a confiança no sistema de saúde é, aos poucos, restaurada. Gerluce não busca glória.
Mas justiça. Em uma conversa íntima com Viviane, ela confessa: eu não fiz isso por mim, fiz por todos que não tiveram voz, por quem acreditou que estava sendo curado e foi envenenado. Ferretti, acuado, tenta deixar o país com um passaporte falso, mas é interceptado no aeroporto. A polícia o prende diante de dezenas de câmeras. O rosto dele, antes altivo, agora carrega o peso de todas as vidas que destruiu. Arminda, por sua vez, é levada para interrogatório. A imprensa acompanha cada passo e o povo vibra ao ver os dois sendo responsabilizados. Nos corredores da fundação, o clima é outro. Os funcionários comentam em tom de alívio. A justiça veio e foi pelas mãos de quem menos esperavam. Na última cena, Gerluce caminha pelas ruas com Viviane ao seu lado. O sol começa a nascer, iluminando a fachada da antiga fundação, agora rebatizada e sob nova direção. Crianças brincam, pacientes recebem atendimento gratuito e um novo laboratório é inaugurado, desta vez com total transparência. Viviane olha para Gerluce e sorri. Valeu a pena? Ela responde firme, olhando o horizonte. Valeu. Porque o mal só vence quando a gente se cala. E eu não vou me calar nunca mais.